Olá, meu nome é Sara Kanji, tenho 26 anos e moro na África. Meus pais são separados desde os meus 2 anos de idade. Desde então, moro com meu pai, mas também estava quase sempre com minha mãe. Meu pai conta que, por eu ser mais nova, queria estar sempre com os dois, então ele constantemente me levava para a casa da minha mãe. Eu tenho 7 irmãos. Uma é fruto do casamento do meu pai com minha mãe, e os outros são fruto da relação dos meus pais com outras pessoas. As memórias que tenho são de que meu pai sempre tentou nos proporcionar uma infância boa, mas também foi uma infância caótica, marcada pelas superstições africanas que existem. Também tive experiências demoníacas, nas quais contemplei manifestações e tive paralisia do sono. Todas essas coisas, creio eu, aconteceram também por conta das vezes que íamos a espíritas, acreditando que eram profetas que traziam cura. O vazio da separação dos meus pais deixou marcas profundas em mim. Houve um tempo, na minha adolescência, em que entrei em depressão, e meu coração se tornou amargurado. Eu já não tinha toda aquela alegria. Quanto à religião, meus pais diziam que eu era muçulmana, e foi isso que indiretamente segui, porque na minha mente havia a ideia de que Deus era o mesmo. Ao mesmo tempo, meu pai também nos incentivava a ler a Bíblia e falava de Jesus. Em 2016, por volta de outubro, comecei a namorar o Rolando. Não tenho certeza se foi no final de 2016 ou no início de 2017, mas foi nessa época que ele me apresentou o ministério do mestre. No começo eu não dei muita atenção, porque preferia ler ao invés de ver vídeos. Como os cultos eram online, às vezes eu assistia apenas no dia seguinte. Até que um dia ele comentou comigo que o Senhor havia dito, em um culto, que existia uma unção específica que foi derramada naquele momento e que seria derramada novamente em outro culto. Ele destacou a importância de participar dos cultos no momento da transmissão. A partir daí, comecei a acompanhar os cultos no horário em que eram transmitidos. No começo eu estava meio perdida, porque já tinha alguma noção de certas coisas pela leitura bíblica, mas nunca havia frequentado uma igreja evangélica. Depois de um tempo também ouvi sobre os seminários. Quando comecei a ouvi-los, foi tão prazeroso adquirir conhecimento que passei a ansiar por mais. Como o mestre sempre relata, algumas pessoas da minha família começaram a se posicionar contra certos princípios, porque tinham a noção de que Deus é amor. Mesmo assim, todos passaram a saber sobre o ministério, até mesmo os que moravam longe. Não foi um processo nada fácil, porque percebi que estava realmente em trevas profundas. Lembro-me do mestre dizer que aqui na África devíamos orar em dobro. E assim foi minha caminhada. Hoje eu sou muito grata, porque quando olho para o meu passado, as resistências que eu tinha, as coisas das quais julguei que nunca conseguiria me libertar, os traumas e a terrível ansiedade que eu sentia, vejo que tudo ficou apenas como uma lembrança. Eu só tenho muito a agradecer ao ministério do Mestre, porque não tenho mais prazer na minha vida passada. Hoje me sinto feliz. E sou grata por saber que tive a chance, entre milhões de pessoas, de conhecer o Deus vivo, que antes eu julgava conhecer.